Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, sou grato à presença de todos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o mistério do nascimento. O mistério do nascimento é bem importante assim, porque muitas vezes a pessoa fala assim, como a criança nasce sem saúde. E aquela criança vem aquele sofrimento. Esse sofrimento está relacionado assim, de uma época anterior. Aquilo que plantas has de colher. Aquela limitação que a pessoa está passando, ela teve que colher numa época seguinte. Isso cada um pode ir observando assim. Então, conhecer os ensinos está relacionado a um trabalho individual. Não é a pessoa fazer qualquer coisa na vida. Cada um de nós é que tem que ir observando o procedimento que a pessoa está tendo. A grosso modo, assim, a gente vai observando que uma empresa, para ter o movimento dela na circulação, o trabalho é de todos que trabalham naquela empresa. Porque o sistema de limpeza, o sistema de atendimento, que aqueles que vão procurar o trabalho daquela empresa, o sistema de execução daqueles que executam aquele trabalho pedido. Então, se um desses elementos falha, então aquele local tem um problema. Então, aquele empregador não manda aquele funcionário embora. Aquele funcionário atuou de uma tal maneira que agora ele não faz parte daquela equipe. O jeito dele. Então, porque tudo tem, no caso de uma empresa, tudo tem despesa. Se aquele funcionário ficou caro para aquela empresa procura um outro que coloca naquele lugar. Então, não foi a empresa que mandou aquele funcionário embora. É isso que nós precisamos de entender, que nos fios do destino, no mistério do nascimento, aqueles que nasceram naquela condição de precisar, de passar por aquela limitação física, foi colhido numa época anterior. Mas um ou outro caso, um espírito se dispõe a nascer com aquela limitação física para ele mesmo ser beneficiado ou para que ele mostre uma maneira diferente do jeito que ele passa pela limitação, porque existem maneiras diferentes de passar pelaquela limitação. Então, a diminuição da saúde está também com a limitação. Aqueles pais, vendo aquele filho com aquela limitação, e o convívio. Então, as dificuldades. E é bem interessante assim, porque tem muitos casos que a gente vê a limitação que aquele filho ou aqueles filhos trouxeram, aqueles pais ficam envelhecidos mais rapidamente. Quer dizer que exigiu mais esforço para poder auxiliar aquele filho. Porque quando é pequenininho, fica fácil de carregá-lo, de manuseá-lo, mas aquele corpo vai crescendo e vai ficando pesado. Mas aquelas pessoas vão ficando com essa limitação. Então a gente vê assim que as pessoas que cuidam daquele com aquela limitação se encontram numa condição de muito esforço físico. Mas também tem aquela outra condição, né? Muitas vezes esse filho veio com esses mesmos pais em épocas anteriores e os pais não fizeram a correção que precisariam de fazer. Então, aquela condição assim, né? Se os pais vieram na frente, é porque eles apresentaram-se como uma condição de ter um saber para falar, para orientar. Se deixou os filhos caminharem por qualquer caminho, e numa época seguinte, eles podem colher muito esforço, muito sofrimento. Porque aquilo que plantas, aquilo hás de colher. Isso nós tínhamos que ter dentro de nós bem presente. Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que ir observando assim, como é que eu estou caminhando. Então, aquela referência, né, que anteriormente tinha e hoje ainda tem, da pessoa fazer cursos de vendas, né?
Então, dava para aquela pessoa as falas. Muitos ficavam impregnados com aquela maneira de falar. Então, aquele produto que ele ia vender, então ele apresentava um conhecimento. E do jeito que ele falava, ou que fala, ele apresentava como se aquilo fosse verdadeiro. Ele apresentava como convicto daquilo. Muitos outros não desenvolviam aquela condição de apresentar que aquilo é bom para eles. É isso que nós precisaríamos de entender. A diferença que existe. Então, a convicção. Mas por ter conhecido aquele produto e agora falar bem daquele produto, não quer dizer que aquele produto é realmente bom conforme ele recebeu as orientações. Agora cabe àquele que está ouvindo ver e discernir. Porque aquela criança pequena, o adulto sabe quando ela está falando a verdade e quando ela não está falando a verdade. O adulto está mais presente ali. Quer dizer que depois o adulto para de ter essa percepção. Aí ele pode falar assim que enganou. Nós não podemos usar o termo enganamos. Eu me enganei. Porque se eu me enganei, é porque eu não usei os talentos que foi me permitido vir para a Terra com esses talentos. E a gente vai observando assim que tem pessoas que têm a condição de discernir cheiro mais acentuado, porque outros têm um paladar bem apurado e ele fala os ingredientes que se encontram naquele preparado. Mas nós também tínhamos que desenvolver a capacidade da audição. Porque quem tem cachorro sabe assim que convive ali com o cachorro, já aprendeu a conhecer aquele cachorro. O cachorro, quando tem vontade de ir para fora da moradia, ele tem um latido. Quando ele tem necessidade de esvaziar a bexiga, de esvaziar o intestino, ele também late de maneira diferente. Quando o coxo está vazio e ele está com fome, ele também late de maneira diferente. Aquele que está desenvolvendo essa percepção, ele percebe pelo latido. Então nós tínhamos que desenvolver essa capacidade para nós mesmos. Como eu estou falando, como é que eu estou impregnando no outro aquilo que eu estou falando. Essa é a condição que cada um tem que ter. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então o mistério do nascimento é um trabalho assim, que a pessoa tem que fazer o trabalho de ir melhorando, para que ela tenha a condição, porque cada novo nascimento, cada novo renascer, é um auxílio que o Criador nos possibilita. E a gente vai observando assim, que esse auxílio é para que nós tenhamos a possibilidade de continuar evoluindo, porque a média de vida, 80 anos, não tem como uma pessoa apresentar uma evolução. Então, para que a pessoa conheça aquela empresa, ela tem que passar por todos os setores. Então, aquele que montou aquela empresa, ele foi desenvolvendo a capacidade de ter o conhecimento para cada parte daquela empresa ter um crescimento. Então, esse trabalho foi gasto anos. Então, para nós melhorarmos, também nós tínhamos que fazer um trabalho assim, de compreender. Então, de compreender os fios do destino, porque nós já ouvimos, podemos ainda não ter dito, da justiça. Então, não tem injustiça. O que tem é a pessoa não compreender. Aquela criança pequenininha, por ela não ver o que aconteceu numa época anterior, então ela é tida como um anjinho, ela é tida como outros nomes que se dão para ela. Mas acontece o seguinte, se nós estivéssemos vendo o nosso passado, nós hoje estaríamos numa condição de ficar observando. Então nós sabemos assim que uma empresa só movimenta aquele barco
só chega do lado de lá daquele rio se teve aqueles que remaram, movimentaram, esforçaram aquela empresa para continuar trabalhando, para apresentar o produto dela, tem que continuar trabalhando. E é bem interessante, porque a gente vai observando numa loja de departamentos, então ali tem os funcionários para cada setor, até para fazer o pacote. Isso é físico. Então, essa condição assim que nós temos que ter dentro de nós, o conhecimento de como nós somos, porque não adianta eu ver a limitação que o outro apresenta. Eu tenho que ver que daquela limitação, eu tenho que ter cuidado para que ele não use dessa limitação para tirar proveito com a minha pessoa, apresentando algo que não é verdadeiro. É isso que é da minha responsabilidade. Mas para isso o Criador já nos possibilitou, que é o talento, a audição, a percepção. No caso de usar os talentos, a gente pode observar no caso do alimento. A pessoa, se ela come alimento estragado, é porque ela não percebeu, ela não viu aquilo que ela estava comendo, ela não cheirou, ela não apalpou. Então o que acontece? O descuido. Então nós temos assim muitas qualidades que nós não podíamos dizer que fomos enganados. E nós temos dentro de nós um fiel, um equilíbrio, que quando nós não procedemos corretamente com o outro, a gente, dentro da gente, fica um mal-estar. Então, por isso é necessário que a pessoa não entorpeça, porque se ela entorpece, então ela esquece do comportamento que ela teve num período anterior. Então, a necessidade de nos mantermos lúcidos a vida toda. E é bem importante assim, porque a lucidez nos possibilita discernir. Então, quando uma pessoa está lúcida, ela vai discernindo, ela vai vendo o procedimento que ela precisa de ter. Não é para os outros, é para mim. Porque aquilo que plantas, hás de colher. Se eu tive um procedimento bom com o meu semelhante, ele ficou feliz e eu lembro depois daquele procedimento bom. Se eu não tive um procedimento bom, eu lembro depois. E esse procedimento também vai me deixar um mal-estar. E quando a gente tem uma fala boa, que o outro ficou feliz, a gente lembra. E a gente dá um sorriso, a gente fica feliz. Então, aquilo que plantas, hás de colher. Os fios que entrelaçam, então nós podemos fazer com que esses fios, todos eles, porque se eu quero melhorar, eu tenho que fazer com que todos esses fios fiquem bons, fiquem claros e definidos. Que entra naquela condição assim de não ficar com uma pendência na fala, no relacionamento, no comércio. Porque se tudo dá certo, a vida daquela pessoa, ela vai envelhecendo melhor. Então muitos falam assim que se pudesse voltavam lá atrás. Quer dizer, agora ele não volta, mas na outra vida ele vai voltar lá atrás para caminhar naquele caminho, porque precisaríamos de ter um caminho melhor, ou de pertencer a uma sociedade que apresenta uma coerência, um bom senso, que a evolução é percebida de dentro, porque nós sabemos assim que se a pessoa evolui, o jeito dela melhora. Então aquele que é evoluído melhora no relacionamento com aqueles que ele conhece e melhora com ele mesmo. Porque nós já vimos pessoas que machucou uma parte do corpo por tropeçar ou por machucar de uma maneira, volta e fica descontente com aquela peça e o comportamento dele com aquela peça que o machucou, mas aquela peça já se encontrava ali. Então,
essa falta de lucidez, essa falta de boa vontade de melhorarmos, então aquela condição bem boa assim, né, de não precisar de nascer com limitação. É muito sofrido para aquele que está com limitação e para aqueles agora que tem que cuidar desse que apresenta a limitação. Isso é físico. Qual é o procedimento que eu preciso de ter para a vida ser harmoniosa? E a gente vai observando assim que os animais que são criados soltos, aquele que apresenta uma limitação, porque tem muitas limitações, a gente vê que ele não sobrevive. Então existe um sistema de equilíbrio. Então o predador, ele auxilia. E a gente vai observando assim que nas aves também, aquelas aves que têm o nome de predadoras, elas são auxílios, porque aquele filhote apresenta uma limitação. E aqueles que são responsáveis por aquele filhote, no caso de pássaro, por exemplo, tem muitas limitações. Então os auxílios sempre apresentaram de todas as maneiras, em todas as épocas. O que nós precisamos de ter dentro de nós é uma seriedade com a vida, conosco, de sermos sérios. Então, aquilo que plantas, hás de colher. E que eu vou fazer para o meu semelhante aquilo que eu quero receber. E tem uma referência bem importante assim, de um senhor, que foi um conhecido, que nas reuniões de família ali, muitos ali se reunidos, então dava responsabilidade para aquele maior partir aquele bolo. Mas ele falava que aquele que parte pega por último o pedaço. Então quer dizer assim, o equilíbrio, essa coisa boa que nós precisaríamos de continuar tendo, porque tem uma outra referência também maldosa, errada, que fala assim que aquele que parte fica com a maior parte. Olha a diferença da bondade, do equilíbrio, quer dizer que aquele que parte pega por último o pedaço. Então esse equilíbrio nós precisamos de ter, essa bondade na vida. Então, para a pessoa evoluir, ela tem que tirar muitas coisas erradas que nos transmitem. E que a evolução é um processo de esforço interno, de usar os talentos que nos foram permitidos para aquela condição assim, né? Porque nós sabemos que uma mulher boa, que tem uma firmeza, que tem um equilíbrio, que tem uma segurança, ajuda muito na formação dos filhos. Uma mulher branda, que está alheia, é muito difícil ter filhos firmes e definidos. Então, cada um é que tem que fazer esse trabalho de observar assim, como ele quer para a vida seguinte. O sofrimento, a gente vem observando assim que ele é muito danoso, né? Mas tem, em muitos casos, a necessidade daquele aprender através do sofrimento. Então, a compreensão. E é bem importante, porque normalmente, quando a pessoa faz uma avaliação linear, ela está fazendo uma avaliação com o raciocínio. Mas o raciocínio, nós temos que observar que ele é inferior à intuição. Ele é inferior ao instinto, porque o instinto de sobrevivência é superior, que está junto com a intuição. Fica bem fácil assim da pessoa observar a diferença do raciocínio e da intuição, da maneira que a intuição possibilita a maneira de sobreviver. Quando a pessoa coloca o dedo numa chapa quente, numa panela quente, né, ou num trabalho que ele está fazendo, a rapidez que ele tira aquela mão, aquele dedo, daquele ambiente quente. Se fôssemos pensar, então até chegar na condição de saber que precisa de tirar a mão daquele objeto quente, daquela chapa quente, já teríamos queimado. Então, quando a pessoa coloca o dedo num fio que tem eletricidade, a rapidez que ele tira aquela mão. Então nem passou pelo raciocínio. Então o pensamento é muito inferior à velocidade do ato da intuição,
do instinto de sobrevivência. Então, as avaliações que nós temos que ter da nossa vida é com o instinto de sobreviver. Para isso, é possibilitado o livro Na Luz da Verdade, porque quando a pessoa está estudando, ela tem instantes de elevação, então ela compreende melhor. Então, esse instante é um instante, e que é bem interessante, que muitas vezes eu dou o nome desse instante como um flash. Aquele instante que anteriormente aqueles fotógrafos tinham esse recurso, aquele instante era suficiente para marcar na chapa fotográfica aquele cenário que ele precisava, aquele instante. Então, esse instante marca dentro de nós e a gente vai tendo a condição de ir ampliando esse instante até ficar um quadro, até formar uma fotografia daquele caminho que nós precisamos de seguir. Então, essa condição bem importante assim. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, e aquela condição bem importante que o Criador nos possibilita, a bondade de renascermos novamente, então renascer, nascer de novo, ter um novo nascimento, é numa condição que nos possibilita ter um amadurecimento, numa condição de ter um ambiente com o amor, que esse amor não seja um amor de posse, de tolher. Isso a pessoa pode achar assim, que ela não procede assim com seus filhos, é só observar. Os filhos já se encontram envelhecidos e até então nunca trabalharam. Então julgam-se que está tendo um desenvolvimento, mas sobreviverem por eles. Então, onde está o equilíbrio? Onde está a bondade de possibilitar que esses tenham o amadurecimento? Porque na moradia, a gente vai observando assim que existe ali um procedimento daqueles tutores de ter uma harmonia naquela moradia. Mas as limitações apresentam quando a pessoa sai da moradia. Independente do lugar que ela vai morar, apresenta que ela tem que ter uma condição maior, de uma responsabilidade maior, aumentando a percepção. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que trabalhar assim, aquela condição assim, né? Se a pessoa está querendo melhorar, ela não tem como olhar para a direita, não tem como olhar para a esquerda. Porque quando eu olho para a direita, é um instante de um passo. Então, se eu estou querendo melhorar-me, eu tenho que compreender que aquele que se encontra nas minhas proximidades tem as limitações dele e que muitas vezes não me pediu orientação e que eu teria que respeitar o destino desse, os fios que ele está tecendo, porque eu não estou compreendendo, eu não estou fazendo um esforço para ver o trabalho do raciocínio, o trabalho da intuição. Então o que acontece? Então eu vou caminhando erradamente, porque as referências que nós temos e que nos foram apresentadas somente da matéria grosseira, de como eu estou trabalhando, de como eu tenho o recurso, de como eu vivo desse recurso, é assim que eu vou caminhando pela vida. Mas assim pode acontecer de eu não ter saúde. Isso é físico. Então, para que eu venha ter saúde, ter sabedoria e compreender a fase seguinte que eu preciso de ter, porque é muito comum hoje a gente observar pessoas envelhecidas que não têm saúde e que muitas vezes são violentos. Então, o que acontece? Dentro da pessoa está cobrando dela que aquele tempo que foi destinado a ela, ela não usou para ter um aprimoramento. Agora, um comportamento assim, se a pessoa começa a observar, é um comportamento de desespero. Porque se a pessoa vai conhecendo os ensinos são graus de caminhada que a pessoa vai apresentando.
à medida que vai tendo aquelas assimilações, ela vai melhorando o grau dela. Quer dizer que esse grau, quer dizer assim, ela vai tendo uma elevação. Nessa elevação, então, na velhice, não seria problema, porque ela se encontra segura. E ela se encontra segura com o plantio que ela fez e a colheita que ela vai ter na vinda seguinte, na qualidade dos pais, na qualidade dos irmãos. Então não tem desespero para aquele que vem trabalhando, porque todos os ensinos não foram trazidos agora. É só observar assim, a anunciação do Senhor dos Exércitos, Isaías já trouxe há 6.500 anos essa anunciação, está lá no Velho Testamento. Então, não tem ensinos novos, e tem aquela referência muito importante de Jesus, que ele fala que ele não veio contestar, ele veio confirmar. Quer dizer que aquele ensino era verdadeiro, pois se há confirmação, não teve nenhuma ratificação. Então, cada um é que é responsável por ele. E nós não temos aquela condição de condenar o outro. Eu me encontro nessa limitação porque o outro comportou assim comigo. Ou meu pai ou a minha mãe. Não, eu não preciso de condenar ninguém. Porque nós conhecemos muitos e muitos que saíram das localidades em que nasceram e foram para localidades distantes. Nós conhecemos muitos que vieram de outras regiões, de outros países, que atravessaram o oceano e que nem conheciam a língua pátria daquela localidade que estava indo. Quer dizer que, como é que pode culpar outro, se para mudar de localidade, de trabalho, a pessoa teve a condição, agora para trabalhar dentro dela. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós, para trabalhar conosco, para trabalhar comigo, para compreender os fios do destino que eu estou envoltos. Então, nesses fios do destino, eu posso melhorá-los. E eu tenho que lembrar assim, se o meu pai teve aquela limitação, eu compreender a limitação que ele teve. E qual é o procedimento que eu estou tendo para melhorar aquela limitação? Porque se é meu pai, eu sou a constituição dele. Porque a formação para o meu corpo de matéria grosseira é a formação da constituição que o meu pai teve que ceder, da constituição da minha mãe. Então, eu não sou diferente. O mistério do nascimento. É bem importante a gente ir observando assim, porque muitas vezes a gente conhece uma criancinha pequena que não conheceu o avô, mas nós conhecemos aquele que foi o avô daquela criança. A gente vê que aquela criança tem muita semelhança com aquele avô. Então quer dizer assim, que para que eu venha ter uma melhora na vida, eu que tenho que fazer o trabalho de ter os auxílios do livro Na Luz da Verdade. Então, aquela condição de melhorar, e é bem grave assim, porque alguns filhos, que é de meu conhecimento, ficaram descontentes com os pais. Anos depois, teve comportamento igual àquele que ele achava ruim que o pai tinha. É isso que a gente tem que ter bem presente da gente. Mas se melhoramos o grau em que nós nos encontramos, com o saber, com as informações do livro Na Luz da Verdade, então a gente pode ter as limitações, aquelas limitações apresentarem num grau muito leve, de uma maneira muito leve. Então aquelas tendências fortes ser diferente agora. E aí a gente vai observando assim, que tem muitas pessoas que acham assim, por ter tido um conhecimento escolar, ela apresenta como uma evolução. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.